Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem com vocês? Muito obrigada aí pela participação, Etiele, Neila. Muito obrigada, boa noite. Gente, olha só, fiquei de fazer a análise, né, dessa discursiva aí da dissertativa, né, que foi do SUSEP, Rio Grande do Sul, que aconteceu nesse mês de março, se eu não estiver enganada, né? Mas algumas alunas entraram em contato comigo falando que foram surpreendidas no momento da prova, né? E aí, gente, é o seguinte, eu não consigo projetar aqui para vocês a questão, mas eu vou trazer aqui para vocês o que a banca traz, né? Se a gente observar direitinho lá no edital do SUSEP, lá da Fundação Fundatec, diz o seguinte: dizia que a prova iria contar com uma questão, né, dissertativa de 15 a 30 linhas, e que o aluno deveria fazer de acordo com os conhecimentos específicos, né? Muito comum na maioria dos editais que a gente já conhece, muito comum na maioria dos editais que a gente já vai acompanhando. E lá dizia isso no edital. Então, vocês precisavam ter se preparado de fato para realizar essa questão com base no que o edital já vinha dizendo para vocês, que ia ser uma questão de 15 a 30 linhas e que iria ser uma questão dissertativa. Só que o que eu entendi, que o que ficou puxado para vocês foi quando a banca pediu uma tipologia textual. A banca ela pediu bem assim, ó, considerando essa situação hipotética supramencionada, elabore um texto dissertativo argumentativo, apresentando o posicionamento profissional adequado a esse caso. Então, a banca, ela te deu um caso concreto, né? Ela não pediu para você falar sobre capitalismo, não pediu para você falar sobre questão social, não pediu para você falar sobre transformações no mundo do trabalho, não pediu para você falar sobre fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do serviço social. A banca, ela pediu para que você analisasse aquele caso concreto e redigisse um texto dissertativo argumentativo. Veja, a banca colocou assim, né, a questão: instruções, elabore um texto dissertativo argumentativo com extensão mínima de 15 linhas e máxima de 30, expondo suas ideias sobre o tema proposto. Vamos entender o que é que diz na questão hipotética. Diz assim: Lucinda Souza chega ao CRAS em busca de informações sobre o benefício de prestação continuada para seu filho Davi Souza, de 11 anos, diagnosticado com autismo severo por um psiquiatra que recomendou que buscasse o serviço social em seu relatório médico. Dona Lucinda tem 30 anos, está desempregada e diz que não consegue pagar pelas despesas da criança, pois consegue, em média, R$ 400 mensais vendendo doces em casa. Durante a visita domiciliar, o profissional de serviço social constata que Lucinda mora com o filho e o marido, José Souza, de 33 anos, que também está desempregado e que enfrenta problemas com o alcoolismo. Essa é uma situação que hipotética. Aqui é um caso concreto, né? Quando eu li esse caso, eu falei, meu Deus, é o que mais chega para mim na saúde, né? Não necessariamente no CRAS. Mas aqui a gente observa uma situação, né, hipotética, muito recorrente, muito comum, que pode chegar ao serviço social, seja do CRAS, seja da saúde, né? E aí ele diz assim: considerando essa situação hipotética supramencionada, elabore um texto dissertativo argumentativo, apresentando o posicionamento profissional adequado a esse caso. Gente, a questão ela está pedindo para que ela pedia que vocês escrevessem sobre o posicionamento profissional em relação a esse caso. O que é que eu dou de dica para vocês em questões como essas? Primeiro, analisar essa situação antes de passar direto para a escrita do texto. Então, por exemplo, quando diz que Lucinda chegou ao CRAS em busca de informações sobre o BPC, vamos lembrar quais são os critérios do BPC? Quais são os critérios do BPC, pessoal? São 2 critérios, né? Quais são esses 2 critérios que nós temos? O critério da renda, né?
que a própria Lei Orgânica de Assistência Social estabelece 1/4 per capita, né, do salário mínimo, e o critério clínico, que é o critério de quem? Da deficiência, né? Então, ela buscou o CRAS para ter orientações sobre o BPC. A gente sabe que para acessar o BPC é necessário que se tenham esses dois critérios, não é verdade? O critério de renda e o critério clínico. Além disso, é necessário que a família esteja o quê? Inscrita no cadastro único. Então, a gente já pode colocar aqui na nossa chuvinha de ideias. Inscrita no CAD único, né? As pessoas, para elas acessarem o BPC, elas têm que ter obrigatoriamente o quê? O NIS, né? Que é o número de inscrição social. As pessoas, para acessarem os serviços, os programas, os benefícios da assistência social, a condição para isso é o quê? A inscrição no cadastro único. Então, aqui a gente já sabe. Ela chegou ao CRAS em busca de informações sobre o BPC para seu filho Davi Souza, de 11 anos, que é diagnosticado com autismo. A legislação que fala sobre o autismo, fala que o autismo ele é considerado o quê? Uma deficiência. Logo, aqui a gente já tem o quê? Um critério clínico. O critério clínico da deficiência, quem é? O autismo severo. O autismo severo. E aí diz assim, por um psiquiatra que recomendou que buscasse o serviço social em seu relatório médico. Dona Lucinda tem 30 anos, né? Jovem. Está desempregada e diz que não consegue pagar pelas despesas da criança, pois consegue, em média, R$ 400 mensais vendendo doces em casa. Se ela vende doces em casa, o trabalho dela é o quê, pessoal? É um trabalho informal, né? E tem uma renda de R$ 400, né? Durante a visita domiciliar, o profissional de serviço social constata que Lucinda mora com o filho e o marido, José Souza, de 33 anos. Se mora Lucinda, o esposo José e o filho Davi, esse é um tipo de família nuclear, monoparental, o que é? É uma família o quê? Nuclear, né? Porque ela é composta por pais mais filho, né? Uma família nuclear. Aí a gente vai destrinchando a questão dessa forma, até depois a gente ir para o texto. Mas vamos lá. Durante a visita, o profissional de serviço social que Lucinda mora com o filho e o marido José Souza, de 33 anos, que também está desempregado e enfrenta problemas com o alcoolismo. Então, veja, aqui a gente já consegue ter aqui, pessoal, uma avaliação, né, dessa família. Se a gente observa essa situação hipotética, a gente já pode considerar. Trata-se de uma família nuclear composta por genitores e por paciente, sendo que os genitores estão desempregados. A principal renda da família advém da venda de doces por Dona Lucinda, que é um valor que varia, um valor em média de R$ 400. Ao observar essa situação, né, hipotética, o que a gente pode perceber? A gente pode perceber que essa família ela está em situação de vulnerabilidade social. É uma família que está em situação de vulnerabilidade social por conta da situação clínica e por conta da questão de renda, tá certo? Além disso, a gente pode ter também uma outra questão em relação a essa situação. A necessidade do trabalho em rede, né? A necessidade do trabalho em rede, né? E que rede é essa? A rede de assistência social, a rede de saúde, por exemplo, né? Então, aqui a gente já vai começando a conhecer essa família. E aí, ele pede para que você elabore um texto dissertativo argumentativo. Quando fala, gente, em uma tipologia textual que é dissertativa argumentativa, vocês têm que colocar na cabeça de vocês o seguinte: dissertativo argumentativo não é um texto expositivo. Ou seja, não é um texto em que você expõe fatos.
Dissertativo argumentativo, ele também não é opinativo, onde vocês colocam a opinião de vocês. O texto dissertativo argumentativo é aquele texto padrão que a gente aprende muitas vezes na escola, que ele vai ser da seguinte estrutura: introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, terceiro parágrafo vai ser o desenvolvimento 2, né? Podendo até ter 3 parágrafos, se for o caso. Não é necessário, mas vocês podem colocar um desenvolvimento 3. E vocês colocam o quê? O 5, a conclusão, né? Então, como é que a gente pode iniciar um texto como esse? Né? Na introdução, nós podemos iniciar falando. Eu nem pensei na elaboração, estou fazendo aqui com vocês agora. Mas eu poderia colocar na introdução: o trabalho do assistente social nos equipamentos de proteção social requer conhecer a realidade social dos sujeitos que são atingidos por esses equipamentos, como, por exemplo, os sujeitos que são atingidos pelo CRAS, né? Que é o equipamento da proteção social básica e que tem como uma das principais funções a inscrição de famílias no cadastro único, que é o cadastro que permite que pessoas acessem a serviços, programas e benefícios da Política Nacional de Assistência Social. Tendo em vista a situação apresentada de uma criança com autismo que reside com uma família que não tem renda comprovada, observa-se a necessidade. A Etiele está perguntando assim: uma colega que não conseguiu estar aqui pediu para perguntar sobre título, ela colocou: será que desconta a nota? Gente, provavelmente não, né? Não tem necessidade de colocar título, tá certo? Não tem necessidade de colocar título. Mas o ideal sempre é que vocês comecem o texto já escrito, tá certo? Não tem necessidade de colocar título. Mas o fato de ter colocado título, pelo que eu vi no edital, não vai descontar ponto de vocês. Não descontaria ponto de vocês. O que é que eliminaria o candidato ali do concurso? Se ele tivesse, por exemplo, fugido do tema, se ele tivesse se identificado, né? Não pode, em hipótese alguma, se identificar, nem com nome e nem com símbolos, por exemplo, né? Então, voltando aqui ao raciocínio, a gente falou ali um pouco de forma abrangente do trabalho do assistente social no CRAS e a importância do CRAS, né, como um equipamento de proteção social básica. Além disso, a gente poderia ter colocado. Aí agora, nesse segundo, no desenvolvimento 2, no desenvolvimento 1, a gente pode escrever sobre o benefício. O benefício de prestação continuada é um benefício ou é um direito socioassistencial destinado a pessoas com deficiência que tenham uma renda igual, a renda familiar igual ou menor a 1/4 per capita do salário mínimo. Logo, Davi, por ter autismo e por terem pais que estão desempregados, se enquadraria no acesso ao INSS. Para tanto, torna-se necessário que a família realize inscrição no cadastro único e, posteriormente, solicite a perícia ao INSS pelo aplicativo do meu INSS ou pelo telefone. Ponto. E aí vocês podem dizer: tratando-se de família nuclear, né, composta por genitores e por criança com autismo, observa-se também a necessidade de outros serviços da assistência social acompanhar essa família, a fim de evitar o rompimento de vínculos e potencializar essa família, né? Aí tem uma situação de alcoolismo. No que tange a situação de alcoolismo vivenciada pelo esposo de Dona Lucinda, o senhor José, torna-se necessário o encaminhamento para a rede de saúde mental, para o CAPS, álcool e drogas,
a fim de que possa, né, ser acompanhado por equipe multidisciplinar. E aí vocês podem estar trazendo, gente, a introdução e desenvolvimento e a conclusão dessa forma. A conclusão vocês vão colocar dessa forma, bem assim, assim, né? Diante da situação exposta, observa-se que torna-se necessário o acompanhamento da família pelos equipamentos da rede de proteção, de modo que se haja um atendimento multidisciplinar e intersetorial, né? A conclusão ela pode vir muito na perspectiva, por exemplo, de um parecer em que você fecha o seu raciocínio que foi desenvolvido no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, tá? Mas o texto dissertativo argumentativo era um texto, uma redação convencional, que vocês deveriam o quê? Apresentar o posicionamento profissional adequado a esse caso. Qual é o posicionamento profissional adequado a esse caso? Um atendimento, o acolhimento dessas demandas, as orientações, as inscrições necessárias, né, para acessar os demais serviços, programas e políticas, né? Então, não tinha erro, não tinha muito o que vocês inventarem aqui. Agora, foi uma questão que realmente surpreendeu, porque ela trouxe o que? Um caso hipotético. Ela não trouxe um fragmento de um texto, ela não trouxe uma charge, ela não trouxe coisas aleatórias. Ela trouxe um caso hipotético. Que isso daqui muita gente pensa que tem o quê? Uma natureza de um estudo de caso. E não era um estudo de caso para responder em modalidade de estudo de caso. Era para que vocês respondessem em modalidade de texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo argumentativo é um texto corrido, é um texto que ele deve ter uma introdução, o desenvolvimento e a conclusão. O texto dissertativo argumentativo, ele exige que o candidato ele disserte sobre neste caso, a postura da profissional, a conduta da profissional, mas que argumente, né? Os argumentos que vocês irão apresentar, vocês precisam que fundamentar. Então, aqui, quando a gente faz essa análise, né? Que é o que eu costumo chamar de brainstorm ou de tempestade das ideias, né? Quando eu faço uma análise, ou seja, que eu coloco uma lupa sobre esse caso, eu já tenho vários elementos que poderiam compor, por exemplo, a minha redação. Vocês estão me entendendo? Quando a gente tem uma dissertação argumentativa, vocês precisam trazer argumentos, né? Vocês precisam trazer pontos e argumentá-los. Ou seja, essa assistente social, ao atender Dona Lucinda, ela precisa o quê? Realizar uma entrevista social, se for necessário uma visita domiciliar, mas o objetivo da intervenção do assistente social vai ser o quê? Conhecer as condições de vida e de trabalho daquela família, a fim de orientar, realizar encaminhamentos para acesso a direitos sociais. E um desses direitos sociais, qual é? O BPC. Porém, o BPC, ele é um direito universal? Não. O BPC, ainda que ele faça da parte da política de assistência social, ele não é universal. Ele tem o quê? Condicionalidades, como o próprio antigo Bolsa Família, como o atual Auxílio Brasil. E quais são as condicionalidades do BPC, gente? Renda e diagnóstico, né? Neste caso, a família aqui, ela tem o quê? Um perfil. É R$ 400 mensais que a família tem. R$ 400 dividido por 3 não equivale a R$ 1.212, que é o valor atual do salário mínimo, dividido por 4, né? Então, a família, ela se enquadra nos critérios do BPC, né? E aí tem uma situação que fala, né? Também da questão do esposo de Dona Lucinda, ser alcoolista. O encaminhamento para a rede de saúde mental, ela é de extrema importância. E nesse caso, quem vai ser o equipamento responsável em atender o senhor José Souza, o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial. Dona Lucinda, por exemplo, ela está trabalhando vendendo doces. A assistente social do CRAS poderia encaminhá-la
para cursos técnicos de culinária, por exemplo, né? Vocês teriam ali que uma enxurrada de argumentos que poderiam ser colocados no desenvolvimento do texto de vocês. Né? Então, quando for dissertativo argumentativo, a estrutura ela vai ser introdução, D1, D2 e conclusão. O que é D1 e D2? O desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2. Geralmente, na introdução, vocês vão citar, né? BPC, vocês vão citar família nuclear, vocês vão citar. Que na introdução vocês vão fazer uma breve apresentação do texto de vocês. Mas tudo aquilo que vocês colocarem na introdução, vocês precisam argumentar no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. E depois retomar as ideias e fechá-las com chave de ouro na conclusão. Tá certo? É assim que iria responder essa prova. Inclusive, gente, eu até fiz essa prova hoje, antes de organizar a aula. E eu não achei uma prova difícil para o salário, não, viu? Achei uma prova relativamente fácil. O que eu achei difícil eram aqueles conteúdos muito específicos de execução penal, né? Aqueles conteúdos lá mais específicos, mais de serviço social mesmo. Estava muito tranquila de ser feita, muito fácil de ser feita. E eu pensei, inclusive, que no SUSEP, o que eles iam pegar vocês era colocando na dissertativa algo sobre execução penal. E não colocaram. Colocaram o que? Um caso concreto, um caso do dia a dia, que dá para a gente fazer o quê? Uma análise e pensar nas condutas do assistente social. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui no chat. A Etiele colocou, uma colega que não conseguiu estar aqui. Ah, tá, já respondi. Laura de Salvador. Boa noite, Laura e minha conterrânea. Boa noite, Juliane, Elizabeth. E qual formato seria o estudo de caso? O estudo de caso, Elizabeth, seria um texto mais diretivo. Quando você fosse responder, você iria responder já direto. A assistente social, nessa situação, precisa ter uma conduta assim, 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 assado. O estudo de caso, ele tem o quê? Algo mais diretivo. Ele é como se estivesse respondendo a uma pergunta. Até porque um estudo de caso não vai ter mais de 30 linhas. Raramente isso vai acontecer. Né? Raramente isso vai acontecer. Mas o estudo de caso vai te dar essa situação hipotética aqui como te deu e vai pedir a conduta do assistente social. E aí você tem que ser o quê? Direto e fundamentar de acordo com a LOAS, o acesso ao BPC dar-se-á por critério clínico, critério de renda, assistente social age orientar essa família a inscrever-se no cadastro único para acesso a serviços, programas da política de assistência social. Né? E por aí vai. Certo? Então, o estudo de caso ele seria uma resposta mais direta. Uma resposta a essa situação. Essa daqui, ele pediu o quê? A conduta do profissional, mas em formato o quê, gente? Dissertativo argumentativo, tá? A Juliane colocou tese e fundamentação. Sim, exatamente, né? Que ali você já vai colocar o argumento e vai fundamentar. E a Tchelle colocou assim, nessa prova teve o risco de fuga, se não aprofundar as competências e focar no BPC ou no caso hipotético em si. Sim, claro, porque ela está pedindo a conduta do assistente social. Como foi que eu falei com vocês que deveria começar o texto falando um pouco sobre o trabalho do assistente social? O assistente social trabalha com a perspectiva de universalização de direitos, com a política social, né? Agora, poderia ficar falando muito do trabalho do assistente social e não falar da situação da família, por exemplo. Por isso que aqui, qual é a grande questão? É a gente tentar mesclar. Qual é a importância do trabalho do assistente social, ou seja, qual o objetivo do trabalho do assistente social em situações como essas, né? E quais são as orientações que esse profissional pode dar em relação ao quê? A questão do BPC para a pessoa com deficiência, a questão de orientações e encaminhamentos para uma pessoa que está faz parte da população economicamente ativa, mas que está desempregada e que trabalha, né, de maneira informal. E a questão do pai, que também está desempregado e é o quê? Alcoolista. Na situação do alcoolismo, do pai, é mais fácil
Ou melhor, se a gente pensar, é melhor a gente pensar na questão do emprego ou pensar na questão da saúde, né? Algo paralelo seria o ideal, mas não deixar nunca de trazer a questão do alcoolismo como uma questão de saúde pública, né? E da necessidade de acompanhamento pela rede. Beleza? A Etiele colocou assim, chute de notas de corte, prof. Não sei chutar, Etiele, porque eu de fato não sei como é que as pessoas foram, né, em relação à questão e à prova. Não sei te responder. Por quê? Porque tem os aspectos macroestruturais de um texto dissertativo, de uma discursiva, melhor dizendo, e os aspectos microestruturais, né? Os aspectos microestruturais são aqueles aspectos relacionados à ortografia, à gramática, à sintaxe, né? E os aspectos macroestruturais, que vai ser em relação ao conteúdo, né, da lei do serviço social. Então, eu não consigo chutar essa nota de corte, porque eu não sei, né, como é que as pessoas elas se saíram. Mas não foi algo difícil de ser feito, gente. Vamos combinar. Não foi algo difícil de ser feito. Agora, como é que a gente responde? Destrinchando as questões. Eu falo sempre isso para os meus alunos do curso de discursiva, quando vocês vão direto para o texto, sem fazer essa tempestade de ideias sobre a situação apresentada, a probabilidade de vocês errarem é muito maior do que quando vocês destrincham. Eu fiz o que aqui com vocês no primeiro momento? Destrinchei, né? Se até eu não soubesse a situação específica, eu já teria o quê? Argumentos necessários para elaborar meu texto, por exemplo. Mas a estrutura do texto dissertativo argumentativo é a estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, ali era importante, né? Ao que diz, considerando essa situação hipotética supramencionada, elabore um texto dissertativo argumentativo, apresentando o posicionamento profissional adequado a esse caso. Qual é o posicionamento profissional adequado a esse caso? Né? É um assistente social que vai ouvir, que vai acolher essa demanda, que vai dar resolutividade a essa demanda, né? Que vai querer conhecer as condições de vida e de trabalho dessa família, que vai orientar sobre o BPC, que vai orientar sobre a questão do alcoolismo, né? Então, aqui nós já teríamos o que? Argumentos suficientes para escrever um texto de 30 linhas. Gente, se o texto ele pede de 15 a 30, vocês não vão escrever só 15, tá? O ideal sempre é que vocês utilizem o máximo de questões de linhas ali que a questão manda. Se eu tenho um texto de 30 linhas, eu posso dividir, por exemplo, em 5 parágrafos. Escrever 6 linhas para cada parágrafo. 6 linhas para cada parágrafo. Fazia uma introdução com 6 linhas, dividiria essa introdução em períodos, para que vocês não confundam as ideias, para que também vocês não percam o raciocínio de vocês. Faria um desenvolvimento 1, um desenvolvimento 2, o desenvolvimento 3 e a conclusão. Cada estrutura dessa, com a média de 6 linhas, era o suficiente para que vocês conseguissem atingir o total de pontos estipulados na prova, né? Tanto da questão de microestrutura quanto de macroestrutura. Tá certo? Alguma dúvida, gente, até aí? Alguma questão até aí? Eu ia fazer mais uma análise, né? Algo mais sucinto hoje. Não ia ser, né, a escrita e tudo. Mas o que eu quero dizer para vocês a prova não foi difícil, né? A prova foi tranquila de ser feita. O texto dissertativo argumentativo é o texto em que exige introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Introdução, vocês poderiam falar sobre o trabalho do assistente social. Desenvolvimento 1, vocês poderiam falar sobre o BPC. Desenvolvimento 2, vocês poderiam falar sobre a questão do alcoolismo, né? Ou desenvolvimento 3, não nessa ordem necessariamente, vocês poderiam fazer uma avaliação dessa família, né? Observa-se família nuclear, composta por genitores e criança, né? Por pais e criança, com renda familiar de até R$ 400 por mês, né?
E ali vocês poderiam fazer uma avaliação daquela situação hipotética e depois poderia falar das outras questões, por exemplo. Bem tranquilo de ser resolvido, bem fácil de ser resolvido. Não teve ali bicho de 7 cabeças para responder, por exemplo. Beleza, gente. Podemos finalizar por aqui. Era mais um bate-papo, era mais uma conversa com vocês. Daí eu queria saber de vocês como é que vocês foram na prova, como é que vocês escreveram. E se vocês têm dúvidas também, eu estou à disposição. Dúvidas? Era isso. Bem rapidinho aí para não ocupar o tempo de vocês. Em plena quinta-feira, né? A gente vai trazer mais outros casos. Assim, sempre que vocês fizerem provas discursivas, podem trazer, fiquem à vontade, que vai ser uma honra muito grande eu estar aqui no canal do YouTube, discutindo isso com vocês, né? Eu vou ver se eu me organizo aqui para aprender a projetar os slides. Que ainda não sei projetar os slides aqui e tal. E isso dificulta um pouquinho a didática, mas eu vou tentar me organizar para acontecer nas próximas os slides, tá? Mas como a Etienne entrou em contato comigo esse final de semana, eu falei, vou organizar aqui um tempinho para poder fazer uma rápida análise, né, dessa dissertativa argumentativa do SUSEP. Mas não foi bicho de 7 cabeças, gente. Foi bem tranquilo de ser feito. Eu já vi questões muito mais difíceis, inclusive, do que essa. E essa prova, ela teve um nível relativamente baixo para o salário que o SUSEP vai pagar. Grata, prof. Obrigada, gente. O que atrapalhou foi o curto tempo para desenvolver o texto. O tempo é, de fato, um desafio muito grande. Por isso que eu sempre falo com vocês. No processo de estudos, é algo que vocês devem considerar, é a questão do tempo, né? Porque o tempo, ele faz assim, passa rápido. Às vezes a gente acha que 4 horas vai passar uma eternidade, mas na hora de resolver uma prova, 4 horas é piscar de olhos, né? Não, mas não precisava você também se deter no seu texto a falar exclusivamente somente do BPC, né? Você poderia falar do acesso ao BPC, o que é o BPC, né? Mas não necessariamente ficar falando só do BPC. Você poderia falar da conduta do assistente social em relação a orientar sobre o BPC, né? Aí precisava dos dois. Falar sobre o aspecto profissional e falar sobre... Porque ele pede, gente, o posicionamento profissional. E o que está bem em xeque aqui para a gente? As evidências, uma renda familiar insuficiente, um pai alcoolista e uma criança com autismo, né? Vocês também poderiam falar, o autismo é considerado uma deficiência também, né? De acordo com a política nacional de proteção a pessoas com autismo. Essas pessoas têm direito ao benefício de prestação continuada, desde que se obedeça os critérios estabelecidos na Lei Orgânica de Assistência Social, né? E aí seria muito mais de organização dos argumentos, né, dos critérios, para poder fazer um texto que ficasse ali limpo, né? Um texto nítido, legível, para que o examinador, ao ler, ele entenda o que é que o assistente social faz. Porque falar sobre o trabalho do assistente social, a gente poderia falar de forma muito geral e abrangente, mas aqui ele traz situações concretas para que o assistente social pense na questão ali de acesso aos direitos. A Elizabeth colocou assim: no desenvolvimento 1, falei dos critérios, e no 2, a importância do assistente social na viabilização do direito. Boa, já fica bom, né? E aí eu acredito que vocês não devem ter falado muito sobre a necessidade de encaminhamento desse pai para a política de saúde mental, né? Aí também era outra coisa que a assistente social poderia fazer. Indica a necessidade de uma intervenção intersetorial, articular saúde e assistência. Sim, a conclusão vocês já poderiam colocar, né? Observa-se a necessidade de atendimento integral,
intersetorial em rede de assistência social e saúde, né? Com fins a acesso às políticas da Seguridade Social. Me esqueci de falar do NIS. O NIS não era um requisito sine qua non, não, né? O NIS era só mais um argumento que você poderia estar trazendo ali, mais um repertório. Mas não tinha necessidade. O NIS, não falar do NIS não vai tirar ponto, né? O NIS é só um acessório ali a mais para que, né, possa ter ali mais fundamentação dos seus argumentos. Depois me mostrem como é que foi a escrita de vocês, me mandem os prints das redações de vocês, tá? E a gente vai conversando, tá bem, gente? Muito obrigada, pessoal. Era mais um bate-papo, era mais uma conversa aí com vocês. Espero que eu tenha colaborado nesse processo aí de preparação, né, para provas futuras, errando que a gente aprende. E com certeza é importante que vocês se mantenham o quê? Persistentes e firmes, né? Concurso não se faz para passar, concurso se faz até passar. De antemão, eu desejo sucesso para vocês, eu desejo boa sorte para vocês, certo? Eu desejo que vocês sigam aí trilhando um caminho de sucesso, né, no serviço social, no mundo dos concursos, e que logo, logo vocês possam acessar a posse, né, a nomeação de vocês, tá? E é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus, boa noite. Qualquer coisa, eu estou à disposição lá no meu Instagram, né, Prof. Aline Menezes. E hoje era mais um bate-papo, era mais uma conversa aí com vocês, tá bom? Um cheiro, fiquem com Deus, uma excelente semana. Qualquer dúvida, vocês podem mandar aí no chat ou depois nos comentários, tá bom? Se inscrevam no canal que eu vou me organizar e aprender a mexer nele, postar mais vídeos e trazer temas, né, de discursivos aqui para a gente ir treinando, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau. Boa noite.